Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como um meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da Bolsa de Valores com as regras claras do futebol. Salve galera, tudo bem com vocês? Beleza? Como é que vocês estão? Estão tranquilo? Estão suave? Antes de tudo, já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. E se você quer investir em jogadores, a K10 Investimentos é a melhor empresa do mercado aí, galera. E clicando no primeiro link da descrição com o nosso link aí, você vai ganhar R$10 em tokens. Você pode começar a investir em jogadores a partir de R$20, galera. Então não vamos perder essa. E amanhã tem vários jogos. Entre um deles teremos Flamengo e já ia falar Flamengo e São Paulo. Flamengo e Palmeiras dentro do Maracanã. Então vamos ver aí como que está sendo repercutido esse jogo aí. Vamos acompanhar aqui os jornalistas e vamos ver se a gente concorda ou discorda com o que eles estão falando aí. Valeu, galera. Bora que bora então acompanhar aí o que eles estão dizendo. Vamos lá. Mauro César, você até já falou ontem sobre essa situação do Paulo Souza, que o Jorginho 30, o Jorge Jesus, estaria vindo para o Carnaval e que ele sofreria uma grande pressão se não vencesse o São Paulo e depois tendo um jogo contra o Palmeiras. Venceu o São Paulo, deu aquela aliviada. Também tem a chance agora, né, Mauro? Se pega São Paulo e Palmeiras de forma consecutiva e vence de uma forma convincente, é também aquele negócio, ó, chega, não tem mais cobrança nenhuma, Jorge Jesus pode vir pro Carnaval, pode fazer o que ele quiser, mas agora o Paulo Souza tá nos braços não só da diretoria, como já está, mas também da torcida definitivamente. É uma chance para ele ganhar uma calmaria que ele ainda não teve nessa chegada ao Flamengo, desde que chegou ao Flamengo? Sem dúvida, né? Ele pode atravessar o samba do Jorginho 30, né? Que tá chegando aí todo pimpão já, fantasiado já e tudo pro Carnaval. Como dissemos ontem aqui, né, o Jorge Jesus de repente virou um carnavalesco, né, um homem da folia, e resolveu vir ao Brasil nesse período, justamente quando o Paulo Souza vivia aí um momento um tanto quanto difícil, que eu acho que vai passando, e acho até que nesse aspecto a diretoria do clube ela bancou o técnico, mesmo nos momentos de maior pressão. Jogadores torcendo o nariz, parte da torcida contra o treinador, uma outra parte o apoiou bastante. Não cogitou a demissão em momento algum. Isso não foi sequer especulado. Houve especulação externa. Dentro do clube isso não aconteceu. Acho que isso foi um ponto positivo, né? Até usando como referência o próprio Palmeiras, que é o adversário do Flamengo amanhã. O Palmeiras no ano passado também teve momentos em que o Abel foi questionado por conta de derrotas em Recopa, Supercopa, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, fases ruins do time que aconteceram no ano passado, e um ou outro reclamou, mas a diretoria do Palmeiras manteve o técnico lá, achando que ele poderia se recuperar, e ele conquistou depois a Copa Libertadores da América, já ganhou mais 2 taças agora no ano de 2022. Quando você acha que o técnico tem potencial para fazer um bom trabalho ou recuperar o trabalho depois de uma fase turbulenta, você tem que insistir. Eu acho que a saída do técnico só se justifica quando você vê que não tem solução, que aquilo ali não vai acontecer mais nada, é tempo perdido, e você há como detectar isso. Você percebe quando a coisa realmente não vai. Às vezes até por falta de capacidade isso tem acontecido com uma certa frequência. Tivemos algumas demissões, inclusive agora, de técnicos no Campeonato Brasileiro, que eu acho que são absolutamente justificáveis. O que justificaria o Atlético Paranaense continuar com o Alberto Valentim? Nada. O time tinha um percentual de aproveitamento pífio, resultados ruins, só conseguiu um momento de glória ali, que foi ganhar do Flamengo do Renato e ganhar do glorioso Barbieri com o Red Bull, conseguiu perder para aquele time do Atlético também numa partida horrorosa. Fora isso, o Atlético Mineiro passou o trator, o Palmeiras passou o trator, não ganhavam de ninguém, então trocaram. Acho até que demorou um pouco, porque muitas vezes o profissional não está à altura. O Paulo Souza, para mim, ainda é não diria uma incógnita, mas a gente não sabe exatamente do que ele é capaz. Acho que ainda falta tempo para que a gente veja isso. Até pela mudança mais profunda na forma de jogar do time, que ele chegou com essa tarefa. Isso leva mais tempo, é inevitável, não tem como, embora exista um grande imediatismo no Brasil, vai levar mais tempo. Agora está num processo começando a avançar, aparentemente. E eu questiono também essa marcação desse jogo para amanhã, né? Essa antecipação do jogo. Já na 4ª rodada, acho um desperdício colocar um confronto entre Palmeiras e Flamengo. Aí antecipa um jogo, né?
logo depois do Flamengo jogar com São Paulo, o Palmeiras jogar fora de casa com Goiás, uma semana depois do Libertadores. Não importa se o adversário é mais fraco ou mais forte, mas já sabia que tinha Libertadores antes do sorteio. Essa tabela muito, muito mal formulada. Esse jogo não era um jogo para ser na quarta-feira, agora às 7h30 da noite. Esse jogo é para ser um domingo à tarde ou uma quarta às 9 horas, 9h30, naquele horário da quarta-feira, né, e tal, que você para ver o futebol. Os dias tradicionais. Aí você joga nas 7h30, um jogo isolado, com Copa do Brasil depois. Assim, parece que faz para avacalhar o campeonato. Vamos dar uma sacaneada aqui. Um dos principais jogos do campeonato. Vou pegar esse jogo aqui, vou colocar aqui nesse horário meio indigente, aqui meio perdido. E num 7h30, numa véspera de feriado, quer dizer, até para quem vai ao jogo é difícil, vai pegar um trânsito ali, uma confusão danada, ruas interditadas, trechos da cidade que tem modificações de trânsito em função de desfile de escola de samba, que vai acontecer, essa coisa toda. Mas ainda assim, tomara que em campo as coisas corram bem, que seja um bom jogo. Acho que tem tudo para ser um bom jogo. Mas acho um desperdício esse jogo nesse momento. Não tem o menor cabimento esse jogo acontecer agora. Quem agradece é o Atlético, né? Que tem uma olhadinha na tabela do Atlético. É bem agradável a tabela do Atlético se você pensar no que é possível no Brasileirão. É uma coincidência que acontece aí. A gente vai falar ainda sobre esse assunto. Vou fazer a pergunta pro Mauro e pro Vanderlei. Se o Flamengo chega melhor para esse jogo contra o Palmeiras do que chegou para a final da Libertadores. Mauro César, o Flamengo chega melhor nesse jogo, taticamente falando, do que na final da Libertadores? E outra, você me mandou aqui, né, a informação do Pedro Henrique Torre, que você me passou. 56, Pedro Henrique Torre da ESPN, 56 mil ingressos vendidos para o jogo Flamengo e Palmeiras. Restam só 5 mil ingressos, todos do setor sul. Vão ser colocados à venda aí 61 mil ingressos. Então a torcida do Flamengo... É a capacidade máxima? Por enquanto sim, é a capacidade máxima do Maracanã hoje. Isso é por conta de algumas bizarrices, né? E devem ter alguns convidados. O estádio também, comporta 78 mil, mas aí parte é camarote, então não é vendido. Tem as cadeiras cativas, que eu acho um absurdo, né? O cara tem a cadeira cativa, não paga ingresso. As gratuidades. Ele deveria pagar o ingresso para poder... A cadeira é sua, bonitão, mas o show não é seu. Então você paga o ingresso, que fosse o ingresso mais barato, para você sentar na sua cadeirinha e ver o espetáculo. Não, ele tem direito ali. Então muitos não são nem torcedores do Flamengo e tem cadeira cativa, não querem saber pro jogo, a cadeira pode ficar vazia se ele não ceder para alguém. Maracanã tem dessas coisas. Tem as gratuidades também. Tem que reservar perto, então, de 4, 5 mil gratuidades aproximadamente para crianças, pessoas com mais de 60 anos, deficientes, que nem sempre são totalmente utilizados, que é outro absurdo. Eles deveriam limitar. Até a véspera do jogo você pode retirar a gratuidade. Também na cativa, né? Deveria ser assim. Não retirou? Isso vai ser vendido. Você vende como uma cadeira normal, como uma arquibancada normal. A mesma coisa cativa. Quanto custa esse ingresso aqui? X. Retirou até tantas horas do jogo? Não. Então vai ser vendido. Deveria ser assim. Mas tem aquele negócio lá de juiz, algumas pessoas do judiciário. Tem um bloco de gratuidade. Convidado sempre tem também as gratuidades, como disse o Mauro. Provavelmente aí perto de 70 mil pessoas, torcida única do Flamengo no Maracanã. E o Flamengo chega mais preparado para esse jogo do que na final? Ou para a final da Libertadores? Sem dúvida. O time do Renato era uma bagunça. Pô. Então, qualquer coisa minimamente organizada é melhor do que era aquilo lá. Aquele time é um time absolutamente intuitivo. Os jogadores jogavam ali, mas não tinha nada. Não tinha sistema, não tinha nenhuma organização. Era um time muito mal treinado, que ele herdou já com uma base, não só do Ceni, mas de técnicos anteriores, trabalhos que vinham se sucedendo. E à medida que ele foi trabalhando, o tempo foi passando, as necessidades surgiram, ele não teve capacidade para fazer com que o time rendesse aquilo que rendia, porque é um técnico aquém daquilo que o elenco pedia, digamos assim, né? Porque essa é uma questão também. Você pode... Vamos pegar um exemplo aqui. O Wagner Mancini é técnico para o Corinthians? Eu acho que não. O América Mineiro, eu acho que ele é técnico. Ele chegou lá, já foi bem no América Mineiro, já ganhou de 4, empatou, quase ganhou do Atlético Mineiro, não fosse também um erro de arbitragem, sem VAR, é verdade, no impedimento no gol do Galo no jogo da Libertadores. Aí você, mas por que o Mancini não dá certo no Grêmio? Ele não é técnico para Grêmio, para Corinthians, é um técnico para times de um outro padrão. Você vai encontrar isso também no futebol europeu. Você pega, por exemplo, agora caiu o técnico do Burnley lá na Inglaterra, o Sean Dyche, o cara que estava mais tempo comandando o time do futebol inglês. Né? Foi demitido, o time está para ser rebaixado. Empatou. Ele dificilmente vai dirigir o Manchester United na próxima temporada, porque ele é um técnico de Burnley, de repente de um outro time pequeno, médio, não vai treinar um gigante, provavelmente, a não ser que no United pode ser até que contratem ele, né? São meio loucos, mas a tendência é que não seja assim. É o caso. O Renato, ele é um técnico muito conhecido, mas o trabalho dele, o que ele pode oferecer, na minha opinião, é aquém daquilo que o Flamengo, pelo elenco que tem as suas aspirações, necessita. Então o time era um time muito desorganizado.
Isso aqui não é nenhuma falta de respeito ao trabalho dele, é apenas uma constatação daquilo que a gente vê tecnicamente, nada contra a pessoa. É sempre bom frisar isso, que as pessoas às vezes confundem isso. Agora existe uma situação que você, quando critica, parece que é pessoal. Não é pessoal, não tem nada de pessoal, é uma análise profissional. Eu acho que hoje o time está mais organizado, sim. O Paulo Souza me parece um cara mais capacitado. Demora um pouco por conta de problemas internos a engrenar e também porque a mudança é uma mudança profunda na forma de jogar. Essa semana, por exemplo, eu vi algumas pessoas falando assim, até colegas da imprensa, ele agora botou o Everton Ribeiro na posição dele e tal. Gente, ele fez... Para que serve o Campeonato Carioca? Né? Que é um campeonato fraquíssimo. Para você fazer algumas experiências. O Everton Ribeiro na ala foi uma experiência. Não deu certo. Pronto, voltou para o meio campo. O Lázaro deu certo. Está jogando naquela função. E assim vamos. É assim que funciona. Se você pegar o próprio Palmeiras do Abel, ele fez experiências antes da final, jogando com linha de 3, Piquerez como terceiro zagueiro ali e o Scarpa como lateral, que ele ainda utiliza essa situação. O Scarpa entra como... Agora mesmo contra o Goiás, ele jogou mais naquela faixa do campo, um lateral apoiando ali, mas bem aberto do lado esquerdo, fez vários cruzamentos, inclusive. Se não desse certo nas experiências anteriores, ele não jogaria assim a final da Libertadores. Como funcionou, ele levou adiante. E outras tentativas que ele certamente fez ali, isso é do jogo, gente. O técnico tem que tentar coisas diferentes para encontrar alternativas. Então, acho que tudo isso faz parte de um processo, acho que agora está engrenando. Acho que esse jogo vai ser mais uma prova, porque o Palmeiras é um time que dificilmente vai oferecer ao Flamengo algumas situações de jogo que o São Paulo ofereceu. Acho que sabe melhor como enfrentar o Flamengo. Deve ser um jogo mais difícil, evidentemente, do ponto de vista do time do Paulo Souza. Mas acho que o time hoje é melhor já do que era no final do ano passado e pode ser ainda melhor se ele conseguir avançar, conseguir progredir. Só não acho que o Pablo vai jogar, não. Você acha que não? Acho muito difícil estrear num jogo desse, assim, voltando de lesão. Nunca jogou com os caras. Acho que fica no banco, de repente, ali. Mas... fisicamente ele já tá pronto, né? Ele já tá treinando com eu acho que é um jogo que não dá para ficar correndo esse tipo de risco. Ainda mais num setor onde você tem ali um problema na lateral direita. Você deve voltar o gol, né? Eu espero que sim, né? Assim, do ponto de vista... Se não voltar, é inexplicável. Assim, eu entendo até que ele queira... Aquela coisa, é um técnico europeu. O técnico europeu tem essas coisas, né? Rodízio de goleiro, mas... Então faz um rodízio assim, o Flamengo joga com Altos do Piauí dia 1º, agora de maio, lá no Nordeste, né? Teresina. Então coloca contra o Altos. O Santos veio para ser titular, ele tem que jogar, tem que ter sequência de partidas, né? E esses jogos, São Paulo, Palmeiras, são jogos muito grandes. Então por que contratou o Santos? Então ficasse o Hugo, você acha que o Hugo tem condições de ser titular, a ponto de revezar. Pediu urgência, né? Ele pediu o nome. Isso eu achei totalmente, e assim, ele se expôs demais no domingo. Se o Hugo vai mal e falha, o Flamengo não vence o jogo, por uma falha do Hugo, ia cair tudo na conta dele. Né? Com razão. Mas ele não sabe do passado do Hugo contra o São Paulo, que cometeu erros graves, quando ele deve saber. Se não sabe, é um absurdo. Alguém tem que falar. Não tem o tal do centro de inteligência lá? Não tem o tal do relatório? Faz o relatório. O que aconteceu? O professor, aconteceu isso contra o São Paulo, nos últimos tempos foi assim. Aí ele vai analisar, conversar com os jogadores. Eu imagino que ele soubesse. Eu acho que ele na verdade, jogou uma cartada pesada ali. Pra ele deu tudo certo. O Pablo, só uma coisa do Pablo. O Pablo jogou. O Pablo, quando chegou na Rússia ano passado, o campeonato russo para por quase 70 dias. Então o primeiro jogo do Lokomotiv foi pela Copa da Rússia. Aí o Pablo entrou, inclusive fez gol, uma cobrança de escanteio, cabeça, fez gol. Tá? E aí continuou jogando, e aí no domingo seguinte estreou no campeonato. Mas eu me lembro, por exemplo, de estrangeiro que chegou lá e o time já estava eliminado antes da Copa da Rússia, isso aí acho que já foi quartas de finais, alguma coisa assim. O cara estreou depois. Está chegando num outro ambiente e tal. Espera um pouquinho mais, né? Espera um jogo menor, né? Acabou aí, até que enfim. Esse Mauro César é fogo, cara. Esse Mauro César é uma coisa de louco. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Se é ele criticando, beleza, tranquilo, é normal, ele pode. Agora, se é a gente criticando, Flamengo, isso, é aquilo, né? Mas, enfim, Bom, às vezes eu concordo com ele. Não concordo com tudo, mas concordo com algumas coisas. Até o que ele pensa de um jeito, eu penso do outro, né? Mas sobre o Flamengo ser um time melhor, um time mais preparado do que a final da Libertadores, eu acho que sim. Não, bom, acho que esse time tá desfalcado, mas um pouco mais organizado. E eu não, óbvio que a gente acredita, né? Como torcedor tem que acreditar e incentivar seu time, mas também não é botar a mão no fogo não, porque o time ainda é muito irregular. Claro, o Palmeiras também está bem irregular, não está vindo jogando tão bem assim. Não sei se são escolhas do Abel, está mesclando alguns jogadores. O último jogo do Palmeiras
Eu não vi, sei que o Rony fez um gol, né? Eu vi os melhores momentos, mas o jogo mesmo não vi. Vi que o Rony fez um gol ali, né, na sorte, vamos colocar assim, um gol, aqueles gols bem, né? Se vocês me entendem. Então o Flamengo tá um pouco na crescente e o Palmeiras um pouco em baixa, mas como na final da Libertadores, acho que estava no mesmo ponto. O Palmeiras estava sendo muito questionado, tava um clima meio estranho, né? O Palmeiras bem questionado porque eu tinha sido eliminado da Copa do Brasil e não tava muito irregular no Brasileiro. O Flamengo tava indo com um ar mais leve e deu no que deu, né? Então, o jogo está totalmente aberto. Eu acho que não tem favorito não. Para o jogo de amanhã não tem favorito. Mas quero que vocês comentem aí o que vocês acharam do que eles disseram e deixa os comentários. Deixa aí nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu pela resenha, galera.